fazer seu filho assumir o trono, Roboão assumir o trono, Roboão, filho de Salomão, assumir o trono, ele agora, iniciando o seu reinado, ele é confrontado pelo povo, por causa dos muitos impostos que Salomão tinha colocado sobre o povo, por causa da forte mão que Salomão tinha regido o povo. O povo agora vai clamar a Roboão, pedindo misericórdia, que ele afrouxasse um pouco os tributos. E Roboão então ele vai se consultar. Ele vai se consultar com os sábios que tinham reinado do seu pai. Ele vai pedir conselhos ali para os homens que instruíam Salomão. Ele diz: olha, o que eu faço? O povo está pedindo para eu afrouxar a mão. E os sábios vão dizer para ele: olha, atende o pedido do povo. Atende o povo, porque se você servir o povo agora, eles vão ser os seus servos para sempre. Eles não vão ter problema em te servir. Só que Roboão de imediato ele não aceita esse conselho. Ele vai se consultar novamente com os seus amigos, com as pessoas que eram próximas a ele. E a Bíblia diz que os amigos dele dizem para ele: olha, fala para esse povo que se o seu pai foi pesado nos tributos, você será muito mais. Que o seu dedo mindinho é do tamanho da cintura que foi a do teu pai. E ele aceita esse conselho e rejeita o conselho dos sábios. E ele vai dizer para o povo então, dessa maneira: se o meu pai foi pesado com vocês, vocês não vão ter ideia de como vai ser o reinado daqui para frente. E aquela palavra foi dura ao coração do povo. A Bíblia diz então que eles decidem abandonar o reinado de Roboão. O povo de Israel se separa. 10 tribos vão para o norte, sob o comando de Jeroboão, que estava liderando ali o povo de Israel. E 2 tribos apenas ficam com Roboão. A tribo de Benjamim e a tribo de Judá ficam no sul, e as 10 tribos vão para o norte. E agora ele está reinando com 2 tribos ali. Isso é o início da decadência do povo de Israel. É o início do declínio do povo de Israel. Ali já começou a confusão, já começou eles saírem fora da direção de Deus. Reinados se passam, o reinado de Roboão se acaba, outros reis se levantam, mas a nação está dividida. O povo começa a cair numa idolatria terrível na parte do norte. O povo do sul, com as 2 tribos, ainda resistiu um pouco mais. Era onde estava o templo, Jerusalém, a capital, e o povo estava resistindo, estava tentando servir a Deus ainda, guardar os princípios, enquanto o povo do norte se corrompia e caía na idolatria, na feitiçaria de uma forma muito mais rápida. O declínio do povo do norte foi de uma forma muito mais bruta, muito mais rápida do que o do povo do sul. Só que também havia corrupção entre eles. Então agora Deus vai avisar por meio dos profetas, Deus vai levantar pessoas ali para alertar o povo de um cativeiro que viria, de uma afronta que viria dos outros reis, de uma prisão que viria, mas o povo não dava ouvido. O povo caía e se aprofundava cada vez mais na idolatria e na injustiça social. Eles não se atentaram mais para o que Deus estava falando. Não se importavam mais com a mensagem de Deus, até o ponto de Deus falar: olha, eu vou usar Nabucodonosor, meu servo, para colocar vocês em cativeiro. Vocês serão subjugados, vocês vão ser levados para uma nação distante, e depois de 70 anos no cativeiro, eu vou trazer vocês de volta. Mas vocês vão passar por isso, porque vocês estão deixando a minha palavra, estão virando as costas para mim. Perceba, lá atrás, por meio de Moisés, Deus tinha escolhido a nação de Israel. Deus tinha escolhido o povo, era a nação dele, era o povo dele. A palavra de Deus estava com Israel, a promessa de Deus foi feita a Israel, e Deus cumpriu. Deus falou: olha, eu vou tirar vocês do Egito, vou colocar vocês numa terra que manda leite e mel, uma terra próspera. Vocês não vão precisar fazer nada, vocês vão entrar na terra. Os inimigos vão ceder, porque eu entreguei a terra nas suas mãos. Mas agora o povo se corrompeu, esqueceu de Deus. E Deus está falando: olha, eu vou enviar juízo. Eu vou enviar alguém para colocar vocês em cativeiro, em prisão, para que vocês aprendam, para que vocês reconheçam e voltem-se para mim. E assim aconteceu.
A Bíblia vai dizer que a invasão de Babilônia a Israel aconteceu em 3 fases. Primeiro, Nabucodonosor invade, guerreia contra Israel e leva os principais, aqueles que eram instruídos em sabedoria, aqueles que eram letrados, e nessa leva é onde vai Daniel, Misael, Ananias e Azarias, que depois têm os seus nomes mudados. Eles são levados, a elite do povo de Israel é levada. Depois, pela segunda vez, pelejam de novo contra Israel. Eles levam uma grande remessa, homens guerreiros, as pessoas que guerreavam, os valentes da guerra, é levado também. E por último, é levado todo o restante do povo, e é destruída a cidade. Jerusalém é destruída, arruinada. A Bíblia vai dizer que as suas portas foram queimadas a fogo. O templo é destruído, eles levaram os utensílios, levaram tudo. Israel foi envergonhado, só ficou, a Bíblia vai dizer que só fica o povo pobre da terra. Uma pequena parte do povo sobra. Apenas os agricultores, aqueles que mexiam com a terra, ficam. E ficam de uma maneira deplorável. Ficam passando necessidade. Não tinha mais quem governasse, não tinha mais quem tomasse conta da nação. Eles ficam em grande miséria. E o povo é levado. Nesse contexto, na Babilônia, é onde é escrito o livro de Daniel. Daniel está inserido nesse contexto junto com os outros 3 jovens. E ali estavam em constante perigo, constante risco de morte. A Bíblia diz que o rei Nabucodonosor ele prova os jovens e coloca eles ali para estar perto dele. Mas constantemente você vai ler no livro de Daniel que eles são colocados à prova, arriscando a sua própria vida, com o perigo de terem a sua vida ceifada ali. Eles estão sempre sendo afrontados, sempre colocados contra a espada. O povo não tinha paz, estava distante da sua terra. Imagina você ficar 70 anos distante da terra que Deus te colocou, distante da promessa, fora da promessa de Deus. 70 anos. Eu imagino comigo, com certeza, gerações se foram nesse tempo. Outra geração se levantou, pessoas desceram à sepultura, morreram, sem ter visto Deus retirar eles do cativeiro. O povo estava em grande aflição, em grande tristeza, e desejava ansiosamente retornar para Jerusalém, até que se cumpre. Deus ele cumpre com a sua palavra e traz o povo de volta. Um dos principais personagens nessa ocasião foi Neemias. Traz o povo de volta a Jerusalém, traz o povo de volta a Sião, a terra. O povo volta, mas está tudo destruído ainda, está tudo arruinado. E é nesse contexto que o Salmo 126 é escrito. Ele vai começar dizendo: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Foi algo tão inacreditável para aquele